Primeiro, parabéns pelo filme. Cara, tu tá há praticamente 10 anos trabalhando a vida do Adoniran. Desde o curto, que tu também trabalhou, né, Gero? Ao documentário eu assisti na Mostra de São Paulo e agora a ficcionalização. Preciso perguntar isso. Por que Adoniran? Sim. Por que Adoniran? Eu gosto bastante dessa pergunta. Eu acho que sempre que a gente começa uma carreira de artística, que você escreve, quer dirigir algo, uma carreira como cineasta, você vai buscando os temas e originais, ou em livro, ou nesse caso foi na música, né? Eu me lembro, eu estava colocando como trilha sonora dos créditos de um curta universitário, uma crônica dele, eu chamo de crônica, que é uma música dele do Papai Noel, que ele canta de um Papai Noel entalado na chaminé, é divertidíssimo. Tinha a ver com essa temática, o meu curta lá na faculdade. E eu falei, puxa, na sequência eu já ouvi Saudosa Maloca, falei, puta, eu como paulistano, quero contar uma história, não tem história talvez que eu tenha mais propriedade para contar do que essa, e não tem história talvez que tenha mais pertinência de estar numa tela do que Saudosa Maloca, com seus personagens, com a sua história que reflete tanto essa cidade, né? E aí, passei a trabalhar nessa ideia e evoluí essa ideia para não bastava contar a história de Saudação Maloca. A ideia mais legal seria fazer sim o Adoniran conviver com a sua própria obra. A partir dessa premissa do Saudosa Maloca, onde ele canta Eu, Mato Grosso e o Joca, então é o eu lírico dele, não era o Adoniran de verdade. A abordagem que eu sempre quis fazer foi essa, assim, essa abordagem poética e quase que onírica, assim, do o Adoniran convivendo com a sua própria obra a partir do eu lírico que ele fala, eu, Mato Grosso, joga. Ele poderia ter feito uma música onde ele só cantasse foi aqui seu moço que o Mato Grosso e o Joca, mas ele se colocou no meio disso. Então aí vem a ideia de se colocou, porque esse era o ponto de vista dele nas criações. E aí veio essa ideia de aprofundar, usar sim Saudosa Maloca como uma espinha dorsal, digamos, desse roteiro, mas trazer as outras criações, os outros personagens, os outros sambas, todos eles com essa unidade temática que existe na obra dele. Claro que existem sambas diferentes também, que falam de outros assuntos, mas se você pegar um recorte dentro da obra dele, você acha essa unidade temática que aponta para uma crônica social, que dentro dos personagens fala de tragédias do cotidiano, fala de especulação imobiliária, verticalização, gentrificação, desigualdade social, fome, enfim. E com muito humor. Né? Então criou-se uma linguagem. E a minha abordagem foi essa, naturalmente, de querer falar do Adoniran dessa maneira, falando da obra dele. E aí, os outros trabalhos, né? Eu sempre digo, os 3 filmes, o curta, que originou tudo isso que eu contei, o documentário e o longa, são, na verdade, um grande projeto, que eu nunca esperei fazer 3 filmes, e que as coisas foram acontecendo naturalmente sem eu planejar. Então, logo depois que a gente fez o curta, as pessoas assistiam e vinham nos falar nos festivais, nos lugares, cara, isso aqui tem que virar um longa, tem que virar um longa. E aí virou, oficialmente, quando uma distribuidora olhou e falou, não, comercialmente eu apoio, vamos transformar no longa. Só que aí fazer cinema é esse processo árduo, entre o curto e o longa são 10 anos, né, pra gente estar aqui hoje apresentando Saudosa Maloca e lançando. E no meio do caminho o documentário vem como uma forma de me aprofundar no personagem, estudar ele ainda mais, sair fazendo, porque o documentário, grande parte eu fiz assim, com uma câmera e um microfone eu mesmo operando, então com muito menos recursos eu consegui colocar um filme de pé, que você não precisa, né, da mesma espera de recursos que é para pôr um longa de ficção de época de pé, né? Então o documentário se mostrou no início uma maneira de realizar mais fácil, depois um grande problema também financeiro para viabilizar mais de 1 hora de imagem de arquivo. Mas eu acho que ele também ecoou no público e ele se viabilizou. E eu digo sempre o seguinte, o documentário foi fundamental, o documentário no qual o Gero faz uma narração no final, que uma leitura de um poema inédito que a gente achou e que... Não, mentira, o seu é o do Antônio Cândido, que a sua interpretação foi assim incrível. E o documentário permitiu o quê? Quando eu contei a história dele de vida, ele sim é um filme biográfico, né? O Saudoso da Licença não tem pretensão nenhuma de ser cinebiografias. Ele ainda deu... Primeiro, ele foi fundamental para eu entender mesmo mais o personagem e trazer várias
pinceladas únicas para o roteiro de Saudosa, né? E para justamente cumprir essa etapa da cinebiografia, a gente poder chegar no Saudosa totalmente livres para fazer uma abordagem muito mais original, que não precisasse cumprir nenhuma etapa de cinebiografia. Então, esse é um grande resumo do que foram esses 10 anos e do porquê. E claro que à medida que a coisa ia acontecendo, eu ia me apaixonando pela figura, ia vendo o quanto ele era único na sua linguagem. Eu talvez pudesse ter respondido toda essa pergunta assim, por que Adoniran? Porque eu acho que poucos artistas conseguiram ter uma linguagem tão particular e única na sua obra. E eu acho que para todo artista isso é o que se busca, né? Ter sua própria linguagem, ter seu destaque pelo mérito de falar algo de uma forma tão própria e tão diferente. Meu a parte com relação a isso é só a paixão que você acabou de falar. Então, na hora que eu ia dizer isso, você finalizou com a paixão que, no meu caso, se eu fosse analisar, eu começaria por ela, né? Analisar ele, eu, já agora amigo dele, pensando onde está essa obsessão dele pelo Adoniran. E tá nessa paixão, porque são 10 anos que ele toma conta da obra do Adoniran, nesse sentido. Coisa que nenhum outro brasileiro está fazendo. E quando eu digo toma conta, é tomar conta mesmo. Ele, nesse processo todo, do documentário e tal, ele foi lá salvar as coisas materiais ainda que existiam do Adoniran. Aqui ele não fala nada disso. Estou eu falando aqui, que eu nem sei se eu posso falar sobre isso, mas a relação dele com a família, de ir lá saber o que existia ainda, como esse bem material do Adoniran estava sendo cuidado e de que forma isso podia ser preservado. Tem uma parte aí por trás que alimenta essa não obsessão, esse mergulho e essa paixão que ele tem pelo Adoniran, que eu admiro profundamente. Pedro, Gero, primeiramente, parabéns pelo trabalho. Como você comentou, fazem 10 anos do lançamento do curta, né? Então, eu pergunto para vocês dois, como é que é agora, 10 anos depois, voltar a trabalhar com esses personagens, né, dessa mesma abordagem? E como é que foi a escolha dessa abordagem, né? Porque, como você comentou, não é uma cinebiografia, diferente do que a gente espera da maioria dos filmes sobre música, sobre um artista. Então, como é que foi a criação dessa abordagem? Como é que vocês fizeram? Como é que foi o processo? E como é que foi para você, Gero, o processo de criação do Mato Grosso? E como é que você pensou o seu Adoniran pessoal? Começa você com o Mato Grosso. O Mato Grosso, ele é um personagem territorial, né? Tá no nome, tá na alcunha, tá na assinatura dele. Então ele é a representação de um Brasil de dentro. O Adoniran é a representação de um Brasil de fora. É o imigrante e o migrante. É um encontro aí muito forte de culturas populares que se encontram num Brasil sendo industrializado e passando por um processo de modernidade muito cruel, na verdade, com essas pessoas que estavam aqui, que eram mão de obra barata para a construção dessas metrópoles, no caso de São Paulo, né? Então, a minha viagem era essa. Eu falei, olha, que legal, aonde eu tenho que me construir essa máscara do Mato Grosso? É saber que o Mato Grosso não é um indivíduo, ele é um povo. Ele faz parte desse Brasil de dentro, assim como a Adoniran é a Itália, é essa Europa, embraquecendo o Brasil pós-guerra, trazendo também como uma construção política de um país racista, né? De um país cheio de questões sociais profundas. Então, como trabalhar essa miscigenação desses personagens que estão na narrativa do próprio poeta. O Adoniran nos dá esse material. Ele não, pelo contrário, ele não esconde, ele fortifica isso, né? No linguajar, na prosódia, na forma de reconstruir e de incentivar essa voz popular que é fundamental na construção dessa megalópole aí, dessa São Paulo louca e tal. Então eu pensava nesse encontro, do migrante com o imigrante e nesse Brasil de dentro.
E esse encontro se traduz no trio, né, principal. Eu acho que a questão da abordagem eu falei um pouco, né, como veio essa ideia de falar, né, sobre dele convivendo com a obra e não uma cinebiografia tradicional, até porque as cinebiografias tradicionais eu acho que, como espectador, poucas me interessam, assim. Então eu sempre quis ter essa abordagem diferente, mas mais por acreditar que era aquela história que devia ser contada. Acho que você homenageia e fala de um artista, às vezes, com mais propriedade, falando da obra dele, do que necessariamente tendo que contar a infância dele, enfim, algo assim, né? E aí, a escolha do trio que vem desde o curta, eu acho que tem várias coisas para falar a respeito, né? A gente sempre trabalhou Mato Grosso e Joca como alter egos do Adoniran. Então eles são um trio protagonista e eles encaram o Adoniran quando entram. Quando o Joca e o Mato Grosso estão em cena, é como se o Adoniran estivesse em cena, porque são criações dele. Isso permitiu várias coisas. Assim. A primeira é criar um Adoniran que o Paulo Miklos interpretou sem necessariamente precisar fazer uma caricatura de voz ou de trejeitos. O Paulo muito mais entendeu a essência do personagem e transmitiu isso, e como é um personagem que já tem elementos icônicos, como o chapéu, a gravata borboleta, já era suficiente. As pessoas já olham na tela e falam, tá idêntico, né? Mesmo ele não levando a voz para esses lugares, enfim. E ele mesmo sempre fala isso, que o fato dele estar convivendo com essas criações fictícias, Mato Grosso e Joca, impulsionou ele a fazer esse Adoniran fictício também, né? O trio permitia, porque todos estavam nesse mesmo registro. E qual que é esse registro? É um registro, como eu falei, da memória, da fantasia. O filme tem esse tom de fábula que eu quis trazer para ele. E eu acho que foi fundamental para isso achar, por exemplo, o tom de atuação. Então, desde lá atrás, quando nós fizemos o curta, a gente começou a ensaiar e trabalhar, e aí são coisas que a gente acha juntos, no improviso, nos exercícios de ensaio, o tom que vai acontecer no filme. E desde o início nos pareceu certeiro que a gente devia apostar no tom que remetia, por exemplo, ao humor físico. E era uma escolha arriscada, porque isso podia ter uma linha muito tênue, né, do bom gosto e trazer isso. Mas o Gero tem muito isso, quem conhece as peças de teatro que ele faz, algumas coisas de cinema, mas eu acho que quando a gente se aproximou e eu te via, inclusive ensinando aldeotas, tal, eu falava, eu tenho certeza que isso é bom, né? A parceria dele com o Gustavo encenando, enfim, e aí o Paulo entra no meio disso e se assimila ao trio, e aí a gente vai para esse tom de atuação que vamos falar de uma cidade do passado, que já não existe, para isso vamos trazer uma linguagem do passado. Então esse humor físico acaba dando o tom de grande parte do filme, para construir essa fábula, essa fantasia. E aí a gente vai beber um pouco na água de Buster Keaton, de Chaplin, de Mazzaropi, para falar desse passado numa linguagem cinematográfica do passado também, né? Então as minhas escolhas passaram um pouco por aí, sabendo da habilidade que eles tinham para construir essa linguagem, mas muitas das coisas a gente acha depois da escolha juntos, em ensaios. E aí no processo dos 10 anos, o meu reencontro com o personagem é muito legal. Eu ouvindo eles falarem, o Gero mesmo, eu gostava muito de ouvir quando ele me expressava o desejo que ele tinha de reviver o Mato Grosso, de como esse personagem ficou nele, né? E como poder trabalhar nele em 1h40 ia ser muito mais interessante do que em 15 minutos. E o roteiro, o que acontece? Como eu falei, é duro fazer cinema, passam uns 10 anos, mas é tão cruel dizer isso, mas é verdade, talvez se não tivesse tido todo esse tempo, também não teria tido o tempo de maturação que teve para fazer o roteiro e pensar, né, cinematograficamente o filme. Então, uma coisa muito legal é que nesses 10 anos, e todas as vezes que eu escrevi um novo tratamento do roteiro, eu escrevia ou coisas que eu já sabia que tinham sido feitas no curto e dado certo, mas eu escrevia baseado já em uma linguagem que já havia sido construída, atuando e fazendo, que me ajudou muito a confeccionar mesmo as letrinhas, sabe? Parece que eu já sabia o que o personagem falaria ainda mais, o que o outro falaria. Então, acaba que tudo que me encontrou no curto acaba tendo influência grande na escritura mesmo do roteiro e no resultado que o Sol da Malta traz hoje. Tu falaste em biografia convencional. Eu vou até problematizar um pouquinho a parte da biografia que você citou, que você não está fazendo uma biografia mesmo de início, meio e fim da vida. Isso é ótimo, até pra gente, espectador. Você está fazendo um recorte da obra, que no fundo é isso que nos importa, é saber o que a obra significa pra gente. Mas aí, até pra gente ser um pouco mais breve, uma pergunta que pra mim sempre ficou assim,
Cara, como? Tu pegou a obra dele, pegou as músicas dele, tu colocou as músicas dele sobre uma mesa, se debruçou sobre aquelas músicas e disse: é Saudosa Meloca, é essa e é essa. E a partir daí você foi construindo um quebra-cabeça para brotar a ficção, para brotar o lúdico. Esse processo para mim me parece muito fascinante. O processo de se debruçar sobre as canções dele e selecionar aquilo que você compreende que é a essência dele. Tu consegue comentar um pouquinho sobre essa parte? Cara, você falou a palavra que quando me perguntam sobre isso eu sempre uso, que é quebra-cabeça. É bem isso, foi montar um quebra-cabeça seguindo que Saudosa Meloca era um vetor que apontava para onde eu queria ir, como eu falei, com a história da crônica social, a temática que a música traz, especulação imobiliária, etc. Eu sabia o vetor, aonde eu queria chegar. E você sabendo onde você quer chegar, as outras peças vinham entrando como quebra-cabeças. Não foi colocando tudo em cima da mesa, mas foi ouvindo. Era uma delícia, porque é pegar qualquer plataforma, dar o play, ouvir muito, ler. Uma coisa que me ajudava muito era não só ouvir, eu entrava nas letras escritas e lia. Isso me ajudava a entender como o personagem estava agindo na música, o que ele poderia trazer. E aí os personagens e as histórias vão entrando com uma função dramática na história, às vezes. E às vezes não só com uma função dramática, às vezes como um presente para o fã mesmo, falando assim, olha, eu acho que é interessante entrar, porque a pessoa vai gostar de ver esse verso se transformar num diálogo ou numa imagem, né? Porque o cinema é isso, é pegar um verso e às vezes ele virar uma pura e simples uma imagem que quem é fã gosta, entende como um easter egg e se apaixona por ver. Enfim, e tudo isso vai tecendo essa trama aí como um quebra-cabeça mesmo, que tem a sua estrutura, que nem quando você monta em volta da Saudosa Meloca, a gente foi encaixando. Eu acho que uma das coisas que ajudou também é não ter tido a necessidade de fazer um roteiro que necessariamente seguisse certas regras que a gente tem hoje em dia de roteiro muito presas, né, que eu acho que às vezes são uma besteira, não menosprezando o que você tem que entregar para o público, mas como o filme se permite até a metade dele ser quase que neorrealista, ser só uma crônica do cotidiano desses personagens. E o que eu queria nesse começo era fazer as pessoas criarem empatia e amor por esses personagens, para depois rir o riso deles e depois sentir a dor deles. É um filme muito mais do como acontece do que o que acontece. Né? Então isso também ajudou a ter essa liberdade de encaixar essas pecinhas do quebra-cabeça. Nervoso, essa é a emoção. Convido o público cearense, então, para assistir quinta-feira nos cinemas. Gente, o filme vai estrear agora, a gente está aqui na pré-estreia, mas o filme estreia agora quinta-feira e fica aqui em Fortaleza, nos cinemas, então não percam tempo, vão lá assistir, celebrar o grande Adoniran Barbosa, ver o Paulo Miklos arrasando, Gustavo Machado, Leila Moreno, esse diretor espetacular, que eu tenho um prazer imenso, e eu. 21 de março, quinta-feira agora, Saudosa Meloca nos cinemas, vale a pena ver na tela grande e ouvir o samba, o filme é muito musical, nas caixas de som boas, na experiência coletiva, vamos lá!